A paz do Senhor, amados irmãos, aqui é o pastor Amadeu Júnior e é com alegria que nós damos continuidade à leitura e aos comentários do livro de 1 Crônicas. Graças a Deus, chegamos ao capítulo de número 23. Eu creio que o Senhor esteja nos abençoando de uma forma especial a cada áudio, a cada capítulo. Louvado seja Deus. Pois bem, antes de adentrarmos ao capítulo de número 23, quero fazer um pequeno resumo acerca do capítulo 22. Deus não permitiu a Davi que ele construísse o templo, mas ele, Davi, dedicou-se fielmente aos preparativos para a construção do mesmo. Ele interessou-se não somente pelo templo, mas também por seu filho Salomão, que cuidaria do empreendimento. Acima de tudo, ele instruiu seu filho a ter cuidado em observar a palavra de Deus e a buscar ao Senhor de todo o seu coração e alma, pois Davi entendia que a construção do templo dependia unicamente e exclusivamente de Deus e da obediência a Deus todos os dias. Afinal de contas, Davi tenha passado por exemplos de vida que o fizeram entender a soberania de Deus sobre a vida do homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Adentrando agora ao capítulo 23, nós precisamos entender que agora os preparativos do templo são levantados. O preparativo agora das pessoas, dos ofícios a serem desempenhados dentro do templo. Depois que foram tomadas as medidas para que o templo, propriamente dito, fosse concluído, a atenção se volta agora para o serviço no templo. O cronista fornece listas detalhadas dos responsáveis de suas funções para que haja provisões para todos os aspectos do culto no templo. Graças a Deus. Bom, os próximos 5 capítulos contêm principalmente lista de levitas, completadas por listas separadas de sacerdotes e oficiais reais. Davi, antes de tudo, divide os levitas em 4 grupos. Maiores detalhes de sua organização são dados em seguida. Aqueles que deveriam servir no templo são tratados no versículo 28 ao 32. E os 3 grupos restantes vão ser tratados lá no capítulo 25 e 26. De acordo com a sua decrescente proximidade ao templo. Enquanto o capítulo 22 estava relacionado aos preparativos dos construtores do templo, essa seção agora, este capítulo aqui, ele envolve a preparação daqueles que vão servir neste templo. Uma dimensão frequentemente desprezada, mas muito importante, é o apoio dado pela família real ao longo de todo o processo. Todo projeto é um esforço coletivo do pessoal real. Todo projeto é um esforço coletivo do pessoal real e também de toda a nação unido em seu compromisso para com a aliança davídica. No final das contas, os preparativos incluirão todo o povo, de maneira que o capítulo 23 até o capítulo 27 são um elo importante com uma corrente que envolve todos os principais setores da sociedade israelita na construção da casa de Deus. Uma variedade de listas foram usados para realizar esse propósito, e amplamente assumido que a lista seja produto de organização pós-exílica do templo, nos próprios dias do cronistas ou na época de um revisor um pouco ali tardio, talvez. O material, como um todo, não se encaixa facilmente nesse contexto, apesar de tudo isso. Alguns detalhes de 1 Crônicas, tanto no capítulo 23 até o capítulo 27, não correspondem. Exemplos, os emanitas e mais proeminente das 3 famílias musicais de Asaf, Jedutum e Emã, em 1 Crônicas capítulo 25, não aparecem entre os músicos do período pós-exílico. Além disso, enquanto aqui nos capítulos 23 a 27, os músicos e os porteiros são vistos consistentemente como levitas, sobre Esdras e Neemias, os porteiros sempre e os músicos sobre Esdras e Neemias, os porteiros sempre e os músicos costumeiramente eram tratados como grupos independentes. Bom, o que isso então quer dizer? É provável, portanto, que o capítulo 23 ao 27 descreva uma situação entre o retorno do exílio e o período de Esdras e Neemias. Sua origem deve ser ou anterior ou posterior. Uma data posterior pode ser definida como base na evidência independente para o sistema de turnos sacerdotais do 2º século a.C. Portanto, presume-se também, como frequentemente acontece, que os levitas sofreram um processo de expansão
acrescentando gradualmente as categorias de músicos e porteiros e aumentando a divisão entre os músicos. Ademais, se a lista em si mesma não são pós-exílica, não há razão porque o próprio cronista não deve ser visto como um editor. Essa conclusão seria consistente com dois aspectos do estilo do cronista. Um é o seu uso de listas para antecipar uma nova seção de narrativas, e a outra é a sua apresentação da realidade passada com uma ideia presente. Ainda que nem a arca nem a monarquia davídica existissem no período pós-exílico, por exemplo, o cronista usou ambas para inspirar os seus leitores. Pelo mesmo motivo, não pode haver objeção, em princípio, para a invocação de que o cronista faz do passado dos levitas como um estímulo, à renovação do culto no templo presente. Por que o cronista concedeu um perfil tão elevado aos levitas? 3 objetivos podem ser discernidos aqui. O primeiro é a sua intenção em retratar Davi como um segundo Moisés. Embora Moisés não tenha sido inicialmente responsável pela organização do culto em Israel, Davi teve de fazer modificações por causa da mudança fundamentais que resultaram da ocupação por Israel da terra prometida e até mesmo da chegada da Arca de Jerusalém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Davi teve de fazer modificações por causa das mudanças fundamentais que resultaram tanto na ocupação de Israel, ou seja, a terra prometida, como também da chegada da arca em Jerusalém. Em segundo lugar, o cronista mostra a contribuição de cada grupo levítico ao culto do templo. Os sacerdotes, em sua divisão, os levitas que auxiliavam os sacerdotes, os músicos, os porteiros, são todos especificamente mencionados na organização do templo por Salomão. Até os tesoureiros e os vários oficiais reais do capítulo 27 também tinham sua parte. Tudo isso claramente antecipa a construção e o funcionamento do templo. Embora alguns levitas esperassem o Messias, sua função específica tornou-se obsoleta com a abertura por Jesus de um novo e vivo caminho para o templo celestial de Deus e a destruição do templo de Herodes também. Algumas tarefas, como a do sacerdócio, no entanto, tornaram-se privilégios a serem desfrutados por nós cristãos, particularmente na área da contribuição ao culto. Talvez sua importância principal para o cristão seja enfatizar que o povo que serve a Deus é tão importante quanto o esplendor arquitetônico da construção no qual eles adoravam. No Antigo, assim também como no Novo Testamento, Deus não estava contente com a sua própria presença em seu templo. O desejo de Deus, então, é agora procurar por adoradores verdadeiros, como diz o livro de João, capítulo 4. E para isso, a função dos levitas era vital. Sua liderança secundária ou auxiliar comparável ao papel dos diáconos na igreja primitiva, capacitando, encorajando aos outros a servir e adorar a Deus em espírito e em verdade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Amados, o capítulo 23, ele introduz a organização dos levitas por Davi. A ênfase na preparação para o templo continua desde o capítulo 22, mas a atenção agora se transfere da construção para o pessoal do templo, especialmente os levitas. Os levitas são organizados de antemão por Davi, de maneira que quando a obra da construção estivesse completa, eles estejam também prontos para realizar a dupla função de auxiliar os sacerdotes, como descreve o versículo 28 ao 32, e supervisionar as atividades da casa de Deus, lá no versículo 4. Isso pode incluir qualquer coisa, desde a posição de administrador da construção até a de líder do culto. O termo-chave do capítulo é o serviço e o ministério, uma palavra que tem forte sabor religioso em Crônicas. Ela resume a tarefa de sacerdote e levitas. Sacerdotes está ligado especialmente com a sua atividade na tenda e no templo também. Os levitas, portanto, encontram seu verdadeiro valor no serviço da casa do Senhor, que incorpora
tanto o trabalho quanto a adoração. O trabalho nos versículos 24 e a adoração 26, 28 e versículo 32. Graças a Deus, né? Pois bem, Salomão agora é designado rei. O versículo 1 inicia já falando isso, que Davi agora designa seu filho como rei. Seu objetivo primeiro parece ser mostrar que a organização dos sacerdócios e levitas era uma consequência da promessa da aliança de Deus a Davi. O templo e o seu pessoal não deveriam ser vistos como um estabelecimento religioso independente, mas como um símbolo das duas casas, desde o capítulo 27, que nós podemos ver isso, que Deus está trazendo este indício. E, em última análise, também podemos ver que o reino de Deus está presente nas duas casas. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Os versículos 2 ao 6, ele vai nos mostrar o recenseamento dos levitas. Embora, à primeira vista, a realização de um recenseamento pareça contradizer o capítulo 21, é preciso ter em mente que o objetivo de um recenseamento é o que lhe dá validade ou não, visto que este recenseamento capacitou Davi a restabelecer um padrão para o culto no templo. Ele é coerente com os outros recenseamentos divinamente inspirados no Antigo Testamento. Algumas vezes alega-se que a declaração de que Davi reuniu os líderes de Israel é simplesmente uma duplicação ali que também vai acontecer no capítulo 28. Esse ponto de vista, no entanto, não pode ser apoiado, porque não só palavras diferentes foram utilizadas, mas também os significados são distintivos. Os tipos de líderes envolvidos também não são os mesmos. Na verdade, essas duas reuniões são parte de uma política mais ampla que nós podemos até dizer que foram 4 ou até 5 outras reuniões ou ajuntamentos públicos de preparação para o templo. Logo, uma construção desse tamanho, né, irmãos, ela requereria muitas reuniões, muitos ajuntamentos públicos para que pudesse ir traçando e corrigindo as rotas ao longo de todo o percurso. Em acréscimos aos sacerdotes levitas, a menção da Assembleia de Trabalhadores Estrangeiros, como está no versículo 22, 2, de todos os líderes de Israel, repetiu-se também no capítulo 28, que nós falaremos mais para frente, e de toda a Assembleia também. O propósito dessa Assembleia é que os sacerdotes e levitas pudessem receber instrução específicas do rei na preparação para o templo. Aqueles contados estavam acima dos 30 anos. No versículo 3 vai dizer que os levitas contados deveriam ser considerados só os acima de 30 anos. Embora eles fossem posteriormente abaixados, né? A idade foi abaixada para 20 anos, lá no versículo 24 e 27. Em vista dos números dos levitas registrados no capítulo seguinte, os porteiros, o melhor entendimento para a soma de 38 mil seria interpretá-las como 38 grupos ou clãs. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Falando um pouquinho agora sobre o clã dos levitas, né? Sobre o grupo ali que havia, os grupos que havia dentro da tribo dos levitas. Bom, os levitas são divididos em 3 clãs tradicionais, né? Ou seja, 3 grupos diferentes: os gersonitas, os coatitas e os meraritas. Bom, fora o caso especial dos descendentes de Moisés, cada família é representada por 3 gerações. Primeiro vem os nomes dos 3 filhos de Levi, segundo por seus 8 netos, quer dizer, seguido, na verdade, né, por seus 8 netos, são 2 filhos de cada, ou seja, Gerson e Merari, e 4 de Coate. Os nomes certamente são dos chefes das famílias, destacado no versículo 9 ali, que fala sobre a casa dos pais. Mas não fica claro que geração eles estão representando. A falta de harmonia entre as 22 famílias aqui, ou seja, 9 gersonitas, 9 coatitas, excluindo os aronitas, né, e 4 meraritas, e 24 grupos de sacerdotes e de músicos, sugere que elas são de uma data diferente das listas principais nos capítulos 23 até o 26. Há algumas indicações de que possam ser anteriores e não posteriores à data que estão sendo escritos aqui. Temos também veículos de nota pessoal sobre a falta de filhos, os versículos 11, 17 e 22. Aponta nessa direção como fazer a reaparição de alguns nomes no capítulo 26, onde Sebuel, por exemplo, e Gerias, em particular, precedem Davi em pelo menos
algumas gerações. Os Gersonitas normalmente são divididos em duas famílias, né? E não em três, como apresentado neste capítulo. E os nomes nos versículos 9 são descritos tanto como filhos de Simei, quanto ao chefe da família de Ladã, né? O versículo 13 contém a lista mais detalhada dos deveres sacerdotais em Crônicas. São eles: consagrar, ou seja, queimar o incenso, servir a Deus e dar a bênção também. Curiosamente, uma função da expiação não é diretamente mencionada. Por quê? Porque é provável que ela esteja incluída nas primeiras duas das quatro atividades, especialmente considerando-se que queimar incenso pode ter o sentido mais geral de oferecer sacrifícios. O sacerdote tem um ministério intermediário, direcionado para Deus, ou seja, na obra da consagração, queimar o incenso e até mesmo na ministração. E para o homem, a pronunciação de bênção. Seu ministério também era como o do reino davídico, divinamente instituído para sempre. Ou seja, o ministério sacerdotal era algo que Deus instituiu para sempre. Instituiu, inclusive, por intermédio da família de Arão. Bom, falamos um pouquinho sobre os levitas no templo. Ostensivamente, Bom, falaremos aqui sobre o grupo dos levitas. A idade dos levitas varia sem explicação. E o canto de louvor de Deus é uma tarefa primeiramente dada a um grupo, lá no versículo 5. E em seguida, ela é distribuída para todos os levitas no versículo 30. Em ambos os casos, tanto da questão da idade quanto da distribuição do louvor, no entanto, há possível explicação. Qual é ela? Uma diferença entre a idade mínima dos levitas é um recenseamento no emprego do fato de que possui uma analogia anterior no período mosaico, ou seja, em ambos os casos, os números são provavelmente melhor interpretados como uma redução da idade à luz da exigência concreta, aqui de 30 para 20, visto que em parte alguma do Antigo Testamento considerou-se que a idade no qual os levitas começavam seu serviço fosse determinada por considerações outras que não a própria prática do serviço, né? O serviço no templo certamente fomentou o trabalho, ainda que o dever ocasionalmente de transportar a arca tivesse sido ali abolido, né? Afinal de contas, agora eles estariam fixos no templo. De fato, os levitas e os seus deveres tinham sofrido pela longa negligência, tanto antes do tempo de Davi, como também em vários outros pontos do pós-exílico, né? Ou seja, os levitas sofreram muito com a negligência ao longo da história de Israel. Negligência dos reis, negligência do povo, negligência da adoração, né? Em cada caso, uma campanha de recrutamento teria sido essencial. A referência às últimas palavras de Davi no versículo 27 insinua que a inclusão de levitas mais jovens aconteceu bem no fim do reinado de Davi, após a assembleia relatada lá no versículo de número 2. Crônicas parece traçar uma distinção entre os levitas de uma forma geral, que conduziam a nação no louvor, e o grupo especial de levitas responsável pelo acampamento musical. De fato, os levitas aqui deveriam agradecer e louvar ao Senhor. Provavelmente representam aqueles que administravam o templo, e não todos os levitas. Por exemplo, a função dos levitas como assistentes dos sacerdotes ocorre tanto no capítulo 23, quanto também no capítulo 24. Além disso, as diversas tarefas envolvidas no cuidado com o templo, no versículo 28 ao 31, não incluem as atividades específicas dos grupos menores, que atuavam como porteiros, oficiais e juízes, e até mesmo aqueles que tocavam instrumentos musicais. As razões práticas e teológicas que explicam por que Davi reformou as instruções de Moisés sobre os levitas estão baseadas nas novas circunstâncias, segundo as quais o templo simbolizava a paz de Israel e o lugar fixo de habitação de Deus em Jerusalém para todo sempre. A associação de paz com Davi não contradiz aqui o capítulo, por exemplo, 17, né? E nem o 22, que fala que Davi não poderia construir porque o templo tinha que ser em momentos de paz, visto que a tranquilidade e paz está associada justamente ao templo e não a Davi.
De qualquer forma, essa instrução pertence às últimas palavras de Davi, no versículo 27, quando seus dias de guerra haviam sido terminados. Ou seja, quando o versículo 25 diz que o Senhor Deus de Israel deu repouso ao seu povo, que habitara em Jerusalém para sempre, não quer dizer que esta agora tranquilidade dava condições para que Davi pudesse construir o templo. Louvado seja Deus. Mas seguia o processo. Davi estava passando, né, o reino para o seu filho Salomão. Louvado seja Deus. O templo também tornaria dispensável os deveres de transportar que os levitas eles executavam, né? Transportar a arca e todos os utensílios. Embora impusesse novas exigências sobre a fé na provisão de Deus e na expansão do seu cumprimento como o serviço a Deus, né? Uma fé obediente de verdade não depende da instabilidade do sistema político que ali está regendo, né? Em Crônicas, afirma que a maior prioridade para o povo de Deus é organizar-se, né? Para que possa cultuar a Deus. Quanto aos deveres levíticos no templo, duas características se destacam: seu papel como assistente dos sacerdotes, né? E a variedade dos seus serviços. 4 tipos diferentes de atividade foram mencionados aqui no capítulo de número 23. No versículo 28 diz, um comitê do prédio, né? A purificação e limpeza das coisas sagradas também, a preparação do pão e farinha especiais, ou seja, do pão da presença ou pão da propiciação, no versículo 29, a oferta de louvor 2 vezes por dia tinha que ser feita, inclusive nas festas solenes, como está aqui no versículo 30 e 31. Como assistentes, eles eram mais ativos em salas laterais, né, do pátio, onde nós já tivemos aqui estudos maravilhosos, com o nosso pastor que já mostrou como funcionava aquela estrutura, né, do Templo de Salomão, e aqui agora, como seria, na verdade, o Templo de Salomão, né? Então a função deles era mais exercida ali nas salas laterais e também nos pátios, do que no edifício principal, ali onde ficava o santuário. Ou preparando alimentos e oferta dos quais realmente oferecendo ali nas salas laterais e pátios, né, do que no edifício principal. Ou até mesmo estavam mais preparando alimentos e ofertas do que realmente oferecendo sacrifícios. A ênfase na assistência bate como um importante conceito em Crônicas de ajudar, que pode se referir ou à ajuda de Deus a Israel, ou apoio aos líderes de Israel, tanto do governo quanto também do sacerdócio. Tudo isso é resumido no versículo 32, com a tripla responsabilidade dos levitas, ou seja, um cargo com toda a tenda, o lugar santo e os sacerdotes. A tenda de encontro provavelmente é a de Gibeão, né? E não aquela que temporariamente abrigou a arca. Responsabilidade é uma palavra importante para o cronista, que aplica quase inteiramente aos sacerdotes e levitas, ou seja, eles têm muitas responsabilidades quanto à questão do funcionamento do templo. Ela tem uma conotação dupla, às vezes como um fardo recebido de Deus, né, a responsabilidade recebida por Deus, e às vezes como uma responsabilidade por ou um valor de outra pessoa ou no lugar de outra pessoa. O ponto principal aqui é que os levitas realmente cumpriram sua responsabilidade, como destaca o versículo 32, colocando em prática sua obediência a Deus e aos reis e aos sacerdotes. Nada mais poderia ter sido pedido a eles. Louvado seja Deus. Queridos, o funcionamento do templo era algo que se tornou dinâmico e muito bem estruturado, porque para Davi não era só o local, não era só os recursos, não era só a preparação de Salomão como construtor, mas era também como funcionaria, ou seja, o ofício da adoração em cada parte do templo, graças a Deus. E o capítulo de número 23 vai trazer isso. Davi sendo usado por Deus para trazer o ofício da forma como funcionaria cada parte do templo em louvor e adoração ao Senhor Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe e até o próximo áudio.